Olá, meus queridos, um prazer. Estamos novamente aqui trazendo mais uma consideração breve a respeito do livro de Provérbios, na nossa série Provérbios, um livro de sabedoria. E aí nós queremos destacar nesse vídeo, de forma breve, queremos destacar o capítulo 11. Então, só lembrando, nós temos a sequência dos capítulos de 1 a 10, que está na playlist, que eu vou colocar aí na descrição do vídeo o link que vai te levar direto para toda a consideração de Provérbios que nós abordamos dos capítulos 1 até o capítulo 10. Vamos estar utilizando aqui hoje duas Bíblias diferentes, que é a tradução do Novo Mundo e também essa versão chamada de Alfalite. É um Ministério de Programa de Alfabetização chamado Alfalite, que tem essa tradução da Bíblia aqui. Então nós vamos estar utilizando as duas, que aí vai ajudar na busca dos textos, na referência. Embora eu vou colocar aqui do lado também para você ver o texto na versão King James. E aí a gente vai ter uma variedade de traduções da Bíblia, para comparar. O livro de Provérbios aborda diversos tipos de assunto e talvez seja legal a gente fazer aqui essa sequência do capítulo 11 em duas partes, para não ficar um vídeo muito prolongado, muito longo, que pode se tornar cansativo talvez para você que está aí assistindo. Então nós vamos iniciar considerando aqui do versículo 1 e tecendo alguns comentários à medida que nós formos avançando na consideração dos versículos. Ok? E queremos lembrar também que a importância dessa consideração do livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria inspirado por Deus, escrito por Salomão, é nos conduzir às referências em relação a Jesus Cristo, que é o pilar da nossa adoração a Deus, conforme diz lá em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, Jesus é a pedra angular, é a coluna central da nossa adoração. É por meio dele que nós nos achegamos ao Pai, por sua vez, podemos alcançar a vida eterna. Então, sempre que possível, nós vamos fazer referências aos ensinamentos de Jesus Cristo e também a outros trechos da Bíblia. Capítulo 11, versículo 1, já nos fala aqui direto que a balança desonesta ou a balança enganosa é algo detestável para Deus, para Jeová. Mas o peso exato é um prazer para ele. Então isso nos remete à ideia de que é preciso que nós sejamos justos, honestos nas nossas atividades. Não sejamos pessoas parciais, que têm dois pesos e duas medidas para julgar. Por exemplo, se for uma pessoa conhecida, se for um parente meu, eu julgo de um jeito. Se for uma pessoa estranha, o julgamento é outro, tem outro peso. Então esse tipo de nepotismo, que é chamado assim, quando nós damos preferências aos nossos entes queridos em detrimento de outros, então isso também está relacionado à balança desonesta. A nossa medida de julgamento é uma para um grupo de pessoas e a outra para outro grupo de pessoas. Então, para aqueles que servem ao Deus verdadeiro, Deus da verdade, isso é algo repugnante, Nós devemos ser pessoas justas, pessoas corretas na nossa avaliação, no nosso juízo, na nossa maneira de avaliar as coisas. Isso é agradável ao Senhor, diz aqui o capítulo 11, versículo 1. O peso exato é um prazer para ele. Lá no passado, antigamente, talvez você chegou a alcançar aquelas balanças onde se usava aqueles pezinhos, que ia se colocando, 1 quilo, 2 quilos, e aí colocava o item que a gente comprava a granel, talvez trigo, arroz, biscoito, e alguns vendedores, comerciantes de mercearias desonestos, fraudavam esses pesos, Eles não refletiam realmente o peso que estava inscrito nele. Talvez ele estivesse ali 1 quilo, mas na realidade ele pesasse talvez 700 gramas. Então essa é uma balança desonesta. É mais ou menos para ter essa ideia, que o livro bíblico aqui chama a atenção da balança. Mas claro que isso se aplica em todos os ângulos da nossa vida. O versículo 2 fala que a soberba leva à derrocada. Aqui na tradução do Novo Mundo diz assim: quando a presunção vem, a desonra vem em seguida. Mas a sabedoria está com os modestos.
Então, nesse texto aqui, é bom sempre lembrar que uma pessoa presunçosa, uma pessoa que, na verdade, ela quer ter algo, quer assumir uma postura que não é dela, é precoce, né? Ela é precoce naquela questão. Ela não está autorizada, ela não está qualificada, mas ela se julga no direito e na capacidade de fazer determinadas coisas, ou de julgar determinadas coisas, ou até de ensinar determinadas coisas das quais ela não tem ainda capacidade suficiente para aquela didática. Então isso é uma presunção. É a pessoa achar que sabe mais do que uma pessoa gabaritada. Como um aluno pode achar que talvez tenha mais capacidade de ensinar na escola do que o professor. Talvez ele até tenha mais desenvolvimento, né, intelectual, seus neurônios funcionem mais rápidos, em casos raros pode acontecer, mas a pessoa que é modesta, diz a continuação do texto, é sábia porque ele reconhece que não é dele, não é a autoridade dele dar a aula, mesmo que ele tenha mais visão e mais inteligência do que o professor. Ele não seria soberbo ao ponto de querer humilhar o professor, tirando dele a autoridade diante de todos os outros alunos. É um exemplo, né? O mesmo se aplicaria dos filhos em relação aos pais, de nós em relação aos nossos chefes. Então, a melhor coisa a fazer, se você tem uma boa visão das coisas, no trabalho, na escola, em casa, como filho, em relação aos seus pais, a modéstia nos leva a reconhecer que nós podemos ser auxiliares, orientar, né? Talvez chegar, pai, posso dar uma sugestão? O que o senhor acha de seguir por essa linha aqui? Ou então, professor, depois da aula, né, talvez em particular, eu percebi que o senhor explicou aquilo ali assim, mas eu vi no livro isso aqui. Será que eu entendi corretamente? Atitude mais modesta, né? Onde nós nos colocamos no nosso lugar. Em sentido espiritual, às vezes na igreja, tem lá aquele que está designado para ensinar, para fazer a palestra. Pode ser que ele fale ou ensine alguma coisa que esteja incorreto de acordo com a Bíblia. Isso pode acontecer. Qual é o nosso papel modesto? Não presunçoso de corrigir a pessoa, fazer ela passar vergonha, mas é de ir na pessoa discretamente, pelos caminhos certos, talvez escrever uma carta dizendo, olha, eu vi esse entendimento aqui, eu queria saber isso aqui, é correto isso? Qual foi a base? Ou, olha, o que eu vi na Bíblia diz assim, será que é realmente assim? Esse é o papel modesto, né? Humilde, onde nós reconhecemos a nossa limitação, que nós também podemos estar errados. O presunçoso acaba sendo derrocado. Por quê? Porque ele é humilhado, ele acaba passando vergonha, né? Primeiro que ninguém gosta de ser corrigido, principalmente em público. E se isso for feito da maneira incorreta, a pessoa, ao invés de aceitar a correção, ela vai se colocar na defensiva. E aí vai utilizar a sua autoridade como prerrogativa para colocar a pessoa que está o corrigindo no lugar dela. E geralmente é isso que acontece se nós tentamos dar a correção da forma errada no momento errado. Então a modéstia nos conduz a agir no momento certo, dentro da nossa posição, dentro da nossa limitação. O versículo 4 fala que as riquezas são inúteis no dia do juízo. Esse texto aqui, quando eu li a primeira vez, eu me lembro, automaticamente me leva lá para o livro de Sofonias. Deixa eu achar aqui a referência. No livro de Sofonias, que nos lembra lá da destruição, quando houve a destruição do templo em Jerusalém pelo Império Babilônico. O profeta Sofonias havia falado algo que é bem parecido com essas palavras aqui. Deixa eu achar aqui rapidinho, porque o livro de Sofonias é pequeno, então ele se esconde, mas eu já achei. Sofonias capítulo 1, versículo 14 diz assim, ó: o grande dia de Jeová está próximo. Só que se lembrando lá dos dias, quando o Deus Todo-Poderoso, né, permitia que as nações viessem e subjugassem a nação de Israel por causa da rebeldia. A nação de Israel virou as costas para Jeová, para a idolatria, então eles escolheram seus ídolos como deuses. Então Jeová não tinha mais nenhuma obrigação de proteger eles. Esse é chamado de o dia de Jeová, o dia de ajustes de contas. E o texto disse assim, ó: esse dia é um dia, aliás, ainda no 14, ó,
Sofonias 1,14. O grande dia de Jeová está próximo e se aproxima com grande avidez ou rapidez. O ruído do dia de Jeová é amargo. Nesse dia, até o guerreiro dá um grito. Este dia é um dia de fúria, dia de aflição e de angústia, dia de tempestade e desolação, dia de escuridão, de trevas, dia de nuvens e de densas trevas, dia de toque de buzina, de grito de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as altas torres de ângulo. Vou causar aflição aos homens, e eles andarão como cegos, porque foi contra Jeová que eles pecaram. Seu sangue será derramado como pó e seus intestinos como fezes. Nem a sua prata, ou seja, nem os judeus, os israelitas mais ricos, iam conseguir escapar. Porque não adiantaria sua prata, sua riqueza, seus cavalos de guerra, não adiantaria nada disso. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão salvá-los no dia da fúria de Jeová. Então, não adianta. Dinheiro é útil, diz lá em Eclesiastes 8,12, né? O dinheiro, não, é 7,12. Eclesiastes 7,12. O dinheiro serve para a proteção, mas a sabedoria serve para muito mais. Por quê? Porque a sabedoria nos faz focar naquilo que é mais importante e duradouro. O dinheiro é útil, ele nos ajuda a cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso bem-estar, do nosso conforto, da nossa família. O dinheiro tem a sua utilidade, tem o seu lugar. Não é incorreto trabalhar para obter os recursos necessários para a nossa sobrevivência e até uma sobrevivência confortável, se for possível. Mas é importante lembrar que o dinheiro não tem fundamento nenhum ou nenhuma utilidade para nos salvar da morte. Quando esta chega, no momento de morrer, não é porque alguém tem dinheiro que ele vai deixar de morrer, né? Então, a pessoa que se apega ao dinheiro desprezando outras pessoas, passando por cima, sendo desonesto, desprezando a família, ou talvez não cuidando da própria saúde, do seu próprio bem-estar e principalmente da sua espiritualidade, isso não adianta nada. A riqueza dessa pessoa não serve absolutamente para nada. Mas é a justiça que livrará da morte. Da morte ou em sentido físico, se for necessário, ou em sentido principalmente espiritual. Principalmente a justiça do nosso Criador, que foi por causa dessa justiça que ele enviou o seu Filho como resgate para nos salvar. Lembrando que foi por causa do pecado de um homem que toda a humanidade herdou, né? Os seus filhos herdaram a doença chamada pecado, que conduz à morte. Então, de uma forma equilibrada e justa, o Pai enviou um homem perfeito, equivalente ao homem perfeito que pecou, Jesus, colocando dentro da balança de justiça Adão de um lado, poderia colocar a humanidade inteira do outro lado, porque ela sendo imperfeita, jamais ia pesar tanto quanto Adão. Adão sempre pesaria mais porque ele era perfeito. Então seria necessário colocar algo equivalente a Adão, a mesma medida. Adão perfeito, um homem perfeito, Jesus. Jesus foi o preço equivalente, igual a Adão. Essa justiça é que nos livra da morte. Diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, 18 e 19. Por causa de um ato de justiça de um só homem, toda a humanidade pode ficar livre do pecado e, naturalmente, da morte. O versículo 9 fala sobre a boca do hipócrita. Em algumas traduções, na tradução do Novo Mundo, utiliza a palavra apóstata. Aqui na nota ao pé da página ainda diz, ou o ímpio. Então, pela boca do apóstata, ou com a boca, o apóstata, o ímpio ou o hipócrita, arruína o seu próximo. Como assim? Como nós podemos absorver esse entendimento, né? Então vamos pegar aqui o termo hipócrita. Uma pessoa que é hipócrita é aquela pessoa que aparenta ser algo na sua frente, mas na realidade ela não é. É como se ela usasse uma máscara, né? É daí que vem a expressão hipócrita, como se a pessoa usasse uma máscara de disfarce, que esconde a sua verdadeira face, real face ou motivação. Então a pessoa hipócrita ela vai falar coisas lisonjeiras, vai falar algo que possa te agradar, ou que não corresponda à verdade, e isso naturalmente vai ser prejudicial para você, quer no presente, quer no futuro. Da mesma forma, a boca ímpia proclama mentiras, né?
professa mentiras ou fala coisas agressivas, coisas que podem causar talvez até a morte física de alguém. E a boca do apóstata, então nós juntamos aqui as 3 palavras utilizadas, né? Ímpio, hipócrita ou apóstata, que foram colocados como se fossem equivalentes. O apóstata é aquele que abandona a adoração verdadeira de Jeová. Não é aquele que abandona uma seita necessariamente, né? Ele pode deixar de acreditar nas mentiras que talvez ele ouviu de um pastor, de um padre, de um líder de uma seita, de uma religião a qual ele pertencia. Mas isso não o torna um apóstata para Jeová. Ele pode até ter rejeitado aquela adoração falsa ali, que ele viu que não está de acordo com a Bíblia. Agora, o apóstata, em sentido bíblico, aquele que realmente rejeita a adoração verdadeira, aquele que rejeita o ensinamento de Cristo, aquele que rejeita a Bíblia como a palavra de Deus, esse, com a sua boca, ele pode te arruinar, porque ele pode te conduzir aos prazeres da carne. Os prazeres da carne que podem ser prazerosos e aparentemente bons em alguns momentos, mas o resultado dele a longo prazo pode ser destrutivo. A exemplo, imagine, por exemplo, a questão da imoralidade sexual. Talvez uma pessoa tenha uma vida matrimonial feliz com a sua esposa, né? Seus cônjuges, marido e mulher, seus filhos, aquela coisa toda. Uma pessoa que não respeita os princípios bíblicos ou que rejeita a Jeová como seu Deus, né? A quem ele deveria prestar contas, pode talvez te conduzir a achar que se você praticar imoralidade ou adultério, adulterar o seu casamento, isso vai te dar prazer, vai ser muito bom e não tem nada demais, etc. e tal. Com o resultado disso tudo, você pode arruinar o seu casamento, destruir o emocional, a autoestima do seu cônjuge, conduzi-lo talvez até à morte, né, por depressão física. A pessoa pode até talvez tirar a própria ou perder, né, a vida por causa disso. Você acaba com a sua vida familiar, com seus filhos. Então é muito correto dizer aqui no versículo 9, né, com a boca o apóstata arruína seu próximo. E pior de tudo, né, se ele conseguir convencer a pessoa de que ele não deve adorar a Deus, seguir a Cristo e obedecer às Escrituras, então ele de fato conseguiu arruinar o seu próximo. Mas pelo conhecimento os justos são salvos. O conhecimento conduz à vida eterna. Por quê? Porque quando nós conhecemos as Escrituras Sagradas, o que ela quer dizer, nós conhecemos os propósitos de Jeová, o Criador, o objetivo pelo qual ele enviou Jesus Cristo, o plano de salvação, tudo isso envolvido, então nós podemos ser salvos, né, ou ser conduzidos à salvação, porque nós depositamos a nossa fé no meio que Deus usou para a nossa salvação, que é Cristo Jesus. E o próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então, por meio de Jesus, nós podemos alcançar o Pai e, naturalmente, a salvação. Então, nós consideramos dos versículos 1 até o 9, Provérbios capítulo 11. Veja que isso aqui não é nenhuma ponta do iceberg, né, por assim dizer, não é nenhuma folha numa floresta, do quanto nós poderíamos extrair apenas desses 9 versículos do capítulo 11 de Provérbios. Fizemos resumidamente aqui algumas abordagens, algumas observações, mas é claro que um livro de sabedoria que contém tesouros escondidos pode nos dar muito mais, né? E eu incentivo você a ler o livro de Provérbios, a analisar, refletir, se pegar cada versículo, cada uma dessas verdades profundas, ditas de forma sucinta, mas que contém verdades muito, muito mais profundas do que as palavras podem dizer, você vai ver o quanto nós podemos enriquecer a nossa espiritualidade e talvez até conhecer, entender um pouco mais a mente do nosso Criador, de Jeová, que inspirou as Escrituras Sagradas. Eu gosto de utilizar a pronúncia Jeová para Deus, né? Mas não é pecado você usar Javé, Yavé, Yahu, se você preferir, ou simplesmente chamar de Pai, Criador, Eterno. Isso aí fica a critério de qualquer um, né? Os meus filhos, por exemplo, não me chamam pelo meu nome pessoal, me chamam de Pai. E eu respondo, né? Eu entendo que eles estão se referindo a mim, claro. Entendeu? Então, se você se referir a Deus como Pai,
estou querendo dizer que Deus pensa isso, mas eu como pai não me importaria. E como Jesus se referia ao Pai como Pai, né? Me ensinou na oração do Pai Nosso a gente a orar Pai Nosso que estás nos céus, sem pronunciar o nome dele. Então fica a nosso critério decidir como nos referir ao Criador. Isso aqui não é motivo de briga nem de discussão teológica. É longe de nós sermos dogmáticos no ensinamento da Bíblia. Foi um prazer compartilhar com vocês brevemente essa visão dos versículos 1 a 9 de Provérbios capítulo 11. Aguarde então os próximos vídeos onde abordaremos muito mais. Até lá!